ansiedade, toque, fobia social, pânico. Esses nomes estão na moda, mostram fraquezas da pessoa, é para ter um CID, se esquivar de responsabilidade. O que é isso? Hoje a gente vai conversar sobre os transtornos de ansiedade e eu vou dar dicas de pequenas alterações possíveis para que a gente não entre num quadro desses. Oi, espero que você esteja bem. A gente vai conversar hoje sobre os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles estão agrupados em um único bloco de diagnóstico, porque todos eles têm uma base em comum. A neuroquímica do cérebro é a mesma, a região afetada do cérebro é a mesma, mas por algumas questões, em cada indivíduo pode se manifestar de um jeito um pouco diferente. Não é ansioso quem quer, é ansioso quem tem estrutura de ego, estrutura de personalidade para ser ansioso. De uma maneira geral, como é essa estrutura? É a estrutura de alguém extremamente perfeccionista, autoexigente, responsável até em exagero e controlador. Então é alguém que quer entregar tudo com um padrão de excelência muito alto. Para conseguir isso tem que estar no controle o tempo inteiro, portanto em estado de alerta sempre. E quando ele acha que não fez tão bem feito assim, ele é o primeiro a achar. Antes que alguém diga que não está bom, ele é o primeiro a achar que não está bom. Inclusive, gente, em grande parte das vezes, ele nunca se valida, ele nunca acha que está bom o suficiente, certo? Mesmo que o mundo dê um feedback positivo para ele. Então, essa pessoa, ela vive muito mais sob o controle da regra, do dever, do que é certo, da lei, do que do prazer. O espaço que a ordem, a regra, a obrigação ocupa na vida da pessoa é muito grande. Essa pessoa tem uma dificuldade muito grande em relaxar e se permitir fazer o que é de fato prazeroso. É a pessoa que faz o que precisa ser feito e não a pessoa que faz o que ela gostaria de fazer. Vamos imaginar essa pessoa vivendo num mundo e trabalhando e se relacionando com pessoas. Essa pessoa, ela tem uma tendência a pegar para ela responsabilidades que não são dela. Então, se ela der o azar de ter um parceiro perverso, seja no ambiente de escola, de trabalho, família, amoroso, ela está perdida, porque o mecanismo dela consiste em pegar para ela a responsabilidade de tudo, até do que é do outro. E o perverso, o que ele faz? Ele fica com ele, para ele, o que é bom. O que é ruim, ele projeta no outro. Olha a combinação perfeita. É juntar a fome com a vontade de comer mesmo. É o perverso jogando toda a caquinha, todo o lixo da vida na outra pessoa e a pessoa pegando tudo para ela, se angustiando, se sentindo cada vez pior. Nós temos muitas pesquisas apontando que o índice de ansiedade vem aumentando, não só no Brasil, mas no mundo. Alguns países não têm pesquisa, mas onde tem pesquisa a gente vê um aumento. E a gente entende que hoje o número de demandas está muito maior do que era antes. Quando eu penso, por exemplo, quando meu avô era jovem e vivia na roça, na lavoura de café, eles tinham que acordar, ir para a roça, trabalhar duro pra caramba, que era muito puxado, parava para comer, voltava para a roça de novo, tomava um banho, quando o sol se punha, não tinha como continuar trabalhando, ficava tudo escuro. Então eles iam para casa, tomavam um banho, se alimentavam e logo já dormiam. Acordavam com o sol nascendo no dia seguinte. E eles entendiam que se tivesse uma época com muita chuva, eles iam perder a safra. Ou uma época de estiagem, de uma seca muito prolongada, também, e que não tinha nada
para fazer com relação a isso. Hoje, um dia seu, me conta quantas situações te geraram preocupação. Você vai ver que não tem como a gente comparar com o que acontecia há 100 anos. O mundo está muito diferente do que era. Com o mundo digital, piorou, porque agora, além de tudo, todo mundo tem que ser lindo, perfeito, dentes perfeitos, rosto harmonizado, e, enfim, é muito mais difícil para esse relaxamento e esse prazer aparecer hoje do que era antes. Então as pessoas vão ficando, imagina aquela estrutura de personalidade, a pessoa responsável em excesso, perfeccionista, autoexigente, controladora. E ela começa a sentir que ela não está dando conta de executar tudo o que ela se propõe a fazer com o padrão de excelência que ela considera necessário. Ela considera. Essa pessoa pode começar a fazer um quadro de tristeza e evoluir para um quadro de depressão. Ou essa pessoa pode começar a ficar cada vez mais em alerta e entrar num quadro de transtorno de ansiedade generalizada, ou passar a se sentir muito ansioso na interação com outra pessoa, fazer um quadro de fobia social, e assim vai, o quadro de pânico, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Quem não tem esse jeito de funcionar de ansioso que eu descrevi, não vai ter nenhum desses quadros. O sociopata nunca vai ter depressão, porque ele não tem estrutura psíquica para deprimir. Ele não sente culpa, remorso, não se arrepende. Mas o ansioso, ele fica revisitando cada comportamento que ele teve ao longo do dia, cada fala, cada atitude, e acha que não foi tão bom, que foi indevido, e vai ficando mal, e fica triste, e deprime. Percebe? Como a gente pode fazer? Porque a gente não vai mudar esse mundo. A gente não vai voltar a viver em caverna, a gente não vai ficar no escuro quando o sol se põe para que a gente possa liberar melatonina do jeito adequado. Então, que medidas a gente pode fazer sem fugir para as montanhas, né, continuando vivendo aqui, para sofrer menos com quadros de ansiedade? Primeira coisa, meditação. E a meditação pode ser uma oração. Durante uma oração genuína. O nosso pensamento ele está todo voltado para aquele momento. Naquela hora, a gente não está pensando no futuro. E a gente está entregando a nossa vida, a nosso emocional, nas mãos do transcendente, seja o Deus, qual for o Deus da pessoa, mas ela está confiando que tem alguém cuidando dela, protegendo, olhando por ela. Ela não está desamparada. Isso ameniza essa sensação de desespero. Existem estudos mostrando que o mindfulness, que é a atenção plena, que é um tipo de meditação guiada, dirigida, diferente da meditação zen budista. A zen budista é muito difícil para o ansioso fazer. O ansioso entra, de uma maneira geral, entra em mais ansiedade ainda, porque ele não está conseguindo não pensar, e aí ele se sente fracassado. Não funciona. O mindfulness é guiado, então tem alguém o tempo inteiro falando, conduzindo, funciona muito melhor, e a gente tem estudos robustos de boas instituições mostrando que o efeito para a ansiedade é bom mesmo sem o uso de medicação e mesmo sem fazer psicoterapia com o psicólogo. Então, é um caminho barato, tem um monte de aplicativo de celular, tem site, tem áudio, né, no Spotify, tem muita coisa que pode te ajudar a usar a meditação para ficar 100% presente no aqui e agora. Lembra? A ansiedade é antecipar um possível risco, uma possível ameaça lá do futuro. Quando a gente consegue parar e ficar 100% presente no aqui e agora, e pensar aqui e agora, nada me ameaça,
não sinto frio, não sinto fome, estou bem, percebe? Então, a meditação ou oração são um caminho muito eficiente para conseguir isso. Outra coisa, alimentação adequada. O que é adequado para o organismo humano? O que vem da natureza. A comida processada, industrializada, ela tem um excesso de gordura, sal e açúcar para desencadear a compulsão. Então, um alimento pobre em nutriente, mas rico em gordura, em sabor artificial, em substância que faz a papila gustativa dilatar para potencializar a percepção de sabor, para que a pessoa coma de um jeito compulsivo aquilo, né? Só que isso vai intoxicar esse organismo, e esse organismo não vai funcionar tão bem. A gente precisa da percepção do nosso organismo saudável para que a gente se sinta bem. As pessoas distorcem o ditado. O ditado, a mensagem do ditado é corpo são, mente sã. Porque o nosso psiquismo, ele é assentado no nosso corpo. Então, esse corpo tem que estar bem, para o psiquismo estar bem também. Tanto que uma das causas de depressão é dor crônica, porque essa dor crônica não permite que o ser humano tenha a percepção que o corpo dele está bem, percebe? Então, uma dieta eficiente, atividade física, porque o nosso organismo ele não foi projetado para o sedentarismo. Essa vida que a gente vive hoje é uma aberração, é uma violência para a nossa estrutura física, né? A gente precisa do movimento, precisa de ação para o sangue circular bem, para a musculatura ficar fortalecida. O sedentarismo traz um monte de consequência negativa para a saúde e essa consequência vai afetar o emocional. Então, esse é um caminho. Outra coisa, na atividade física, a gente libera substâncias que dão sensação de prazer e bem-estar. Então, lembra que o ansioso, ele sempre põe mais espaço para o dever do que para o prazer. A atividade física vai ajudar a liberar neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Então, é muito bem-vindo, tá? E tem que ter movimento todo dia, gente. Tem que ter movimento todo dia. Se você é sedentário, comece aos poucos. Mas ponha na sua cabeça que não é opcional, é necessário. Da mesma maneira que a gente bebe água todos os dias, a gente precisa do movimento todos os dias. Não é escolha. Não, a gente não tem opção de não se movimentar. Outra coisa, qualidade do sono. Não é só o número de horas dormidas, mas a gente precisa entrar em duas fases importantes. O sono profundo, que é quando a gente tem um relaxamento muscular completo, e o sono REM. No sono REM, a gente não tem o relaxamento muscular completo, tanto que o olho fica pulando. Até pet entra no sono REM. Tem fase do sono que a gente olha os olhinhos dele, estão se movimentando, né? No sono REM, a gente reequilibra e reorganiza a neuroquímica cerebral. Então, uma pessoa que dorme com um sono induzido por medicação, que dorme longas horas, mas a medicação, ela não permite que esse paciente entre no sono REM. Então, o sono não vai ser restaurador. Tanto que esse tipo de medicação aumenta muito a chance da pessoa ter demência. Usuários de indutores do sono têm um risco 50% maior de ter demência do que a população geral, tá? Ah, mas eu não durmo sem a medicação, o que é que eu vou fazer? Por incrível que pareça, o efeito de ficar com a sensação que dormiu mal sem a medicação
é melhor do que sentir que dormiu a noite inteira, longas horas, mas não ter entrado nas fases de restauração do sono, certo? Outra coisa, na nossa cultura, a gente não aprende a viver aqui agora, a gente aprende a remoer o passado e a se preocupar com o futuro. Eu ouvi de uma criança de 6 anos, quando ela viu na televisão, domingo será o Enem, essa criança falou, nossa, já vai ser domingo o Enem? E eu disse, sim, mas você sabe o que é Enem? E a criança falou, claro que eu sei. É uma prova que cai tudo que a gente aprendeu, do infantil 1 até o terceiro médio. Aliás, eu não sei como eu vou fazer, porque eu só entrei na escola no infantil 3. Vocês estão percebendo? Aí eu perguntei para essa criança, quem te contou isso? A professora da escola. Mas em que contexto a professora contou? Ah, estava todo mundo fazendo bagunça quando a gente voltou do parque, todo mundo conversando, falando, fazendo bagunça, e ela queria explicar uma coisa. E ninguém estava prestando atenção nela. E aí ela falou que a gente não ia prestar atenção nela, não ia aprender, e um dia a gente ia fazer essa prova, que chama Enem, e a gente não ia passar, e ninguém ia ter trabalho, porque a gente não ia conseguir passar nessa prova. Então, percebe, o normal é que uma criança saudável de 6 anos prefira interagir com os pares, brincar e falar, do que ficar sentado assistindo a aula. Não tem nada de errado com essa criança. Só que a nossa cultura, a nossa sociedade, rouba esse direito que a criança tem de usufruir esse momento e fala, criança, não relaxe. Você não pode relaxar. Se você relaxar agora, lá na frente você vai ser punido, essa conta vai chegar e você não vai trabalhar. E a gente entende que a gente precisa do dinheiro, do trabalho para sobreviver. Né? Então, essa é a nossa sociedade. A nossa sociedade é uma fábrica de ansiosos, infelizmente. Né? E o que não faz sentido nenhum, porque o nosso sistema nervoso central atua de uma maneira que ele prioriza o que nos leva a se esquivar do que é uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, quando o ser humano identifica que existe uma ameaça, ele fica em alerta, ele fica em estado de ansiedade. Em ansiedade, a condição que ele tem de assimilar novas informações diminui, porque, como eu já expliquei em outro vídeo, a gente manda menos sangue para o cérebro. Então, a condição dessa criança de aprender, se ela estiver tensa, ansiosa, preocupada, é menor, é menor. E isso não significa alienar a criança e dizer que tudo vai dar certo, não é isso não, mas é só respeitar o que é natural para aquela idade dela, naquele momento. Né? Então a gente está inserido nessa cultura, nessa sociedade, que nos leva a sempre ter a sensação que a gente não é bom o suficiente, que o que a gente entrega não é o esperado pelo outro, né? E que por mais que a gente se esforce, e a gente se esforça muito, né? Mas parece que a gente está sempre em dívida com alguém, com alguma coisa. Uma psicoterapia ajuda muito o ansioso a separar o que é dele, o que é do outro. Até que ponto, de fato, cabe a ele se esforçar, se empenhar para entregar,